Eu assisto bastante também e dão muita gargalhada, muito bom, mas sempre uma mensagem engrandecedora que nos torna melhor a cada dia. Muito obrigado por existir. Bom, eu que agradeço, querido. Eu quero bater um papo com você descontraído, tá certo? Eu vou deixar aí os comentários aí, às vezes eu tiro, mas eu sei que todo mundo vai querer hoje dar uma palavrinha, mandar alguma coisa, fazer uma brincadeirinha com a gente. Então eu vou deixar os comentários aí para o pessoal interagir conosco, tá certo? Eu separei algumas perguntas, aliás, algumas curiosidades, né? Ademilson Pedro da Cruz. Da Cruz, você vê se pode. Você é natural de Muriaé? Minha mãe estava com depressão pós-parto na hora que botou esse nome em mim. Ademilson. De uma criatividade impressionante. Mas diz aí para mim, como é que veio esse nome artístico aí, Pedro Bismarck? Eu comecei com shows aqui em Juiz de Fora como Pedro Bis, porque eu nasci Ademilson Pedro da Cruz. E aí aí eu vim para o Exército em Juiz de Fora e tiraram Ademilson e o nome de guerra era Pedro. E aí fiquei conhecido aqui em Juiz de Fora como Pedro. Comecei a fazer show como Pedro Bis. Isso foi em 84, até 90 eu fiz shows aqui na região. E em 90 fui para a Globo. Aí o Chico Anísio me rebatizou. Aí Pedro Bis, eu chamo Pedro Bismarck. Não pelo chanceler alemão, né, mas pelo jogador do Vasco. Tinha um jogador do Vasco chamado Bismarck. Eu lembro, rapaz. Você é vascaíno? Quem? Você o Chico era. Não, você. Não, eu sou fluminense. Ah, Jesus, rapaz, ninguém é perfeito, né? A propósito, esse quadro aqui em cima é do Chico Anísio. Chico Anísio pintou. Que benção, que benção. Que legal. Vamos lá, Pedro, deixa eu te fazer algumas perguntas, né? Eu sei que você não tem só um personagem caipira. Eu sei que você é um homem que gosta do campo, um homem do campo. Então, fala para mim uma coisa. Eu sou pastor e a primeira pergunta não podia deixar de abrir, né? Você se considera um homem religioso? Nem tanto. Eu creio em Deus, eu sou católico meio assim, meio bambo, né? Mas eu fiquei um ano na Igreja Batista, a primeira Igreja Batista aqui, e o pastor que eu tinha e tenho uma gratidão muito grande por ele, que é o pastor Romilton. Já perdemos o pastor Romilton, e eu tinha 18 anos, estava no Exército, e eu tive uma sustentação bastante importante na minha vida, ele como pastor, e mais os outros tenentes, capitães, as pessoas de maior patente, de maior idade também, eu me espelhava neles. E o pastor Romilton foi uma pessoa que me orientou bastante, e eu devo a ele alguns passos da minha vida, acertados. Tá certo, vamos lá. Olha, um grande humorista, eu acho que ele precisa de 3 coisas. Eu quero uma opinião sua aí, né? Até porque a nível de experiência você tem muita. Eu acho que o que faz um bom humorista, primeiro, é um bom conteúdo. Porque se o cara não tem um bom texto e um bom conteúdo, certo? Ele não vai muito longe. Ele precisa ter dom, porque se ele tiver um bom conteúdo e não tiver dom, ele não tem material para fazer. Se ele tiver dom e não tiver conteúdo. E eu vi numa entrevista sua que você falava do treinamento, de contar a piada, de contar para você mesmo, de treinar. Então, pelo que eu vi, estou apanhando diretrizes meio que suas, viu? Aqui daquilo que eu peguei para, né? Conteúdo, treinamento e dom. Mas aí tem aquela coisa. A oportunidade, a chave, porque tem muita gente com muito conteúdo, com dom e com treinamento, mas que não tem a oportunidade. Quando é que essa porta se abriu, essa oportunidade se abriu para que a sua criatividade, o seu dom e todo o seu treinamento viesse à tona para você se tornar um sucesso? Porque seu personagem se tornou um ícone nacional. O Nerso da Capitinga, ele é um dos, talvez,
vão ter que tombar como patrimônio, certo? Aí nacional. Quando é que essa chave virou? Quando é que essa oportunidade apareceu e você, então, entrou por essa frecha, que provavelmente a oportunidade era pequena no início, ninguém chega grande, quem nasce grande é monstro, certo? Então, quando foi que tudo isso aconteceu para que você botasse em cena seu conteúdo, seu treinamento e seu dom? É uma coisa que chama sincronicidade. Você está preparado para a oportunidade. E isso aconteceu comigo. Desde 84, quando comecei, eu não parei mais até hoje. São 35 anos de carreira. Então, eu comecei no dia 7 de dezembro de 84. E eu comecei com a Lúcia Martins, né, minha diretora por 30 anos, e o Carlos Augusto Lauro, que foi meu empresário. Mas eu comecei e a repetição é a mãe da perfeição. E quanto mais eu ensaiava, mais eu solidificava, eu firmava o texto. E aí, a palavra após palavra, aquela frase dava aquele sentido que queria passar, aquela intenção, para que a gente fizesse com que o espectador, né, com a pessoa que estava me assistindo, com o espectador, né, ele se envolvesse na história e entendesse a piada e pudesse rir, me dar esse retorno porque ele entendeu. Então, eu tinha necessidade de me fazer compreender. Isso com um personagem falando um capitinguês, falando errado o português, falando o certo que achavam, né? Porque lá na roça ele acha que estudia é outro dia. Né? Sim. Então, e eu tinha que, no contexto, não explicar, mas dar a entender que aquilo foi num passado. Vai, Turdia. Turdia nós estávamos, já estivemos, né? Sim. Então, isso é uma coisa que nós sempre fomos muito fiel, eu e a minha diretora, a gente procurava ser fiel a esse capitinguês, sabe? A gente procurava palavras. Isso antes da Globo, Nelson? Antes da Globo, a Lúcia me capacitou para a Globo. Eu fiquei 6 anos, eu e ela, nós trabalhávamos, nós montávamos os nossos shows, a cada 3, 4 meses a gente mudava o repertório todo, não só com o Nersa Capitinga, tinha também um personagem que era um português, tinha a Neiva Zelina, que era um travesti, tinha o Bêbado do Pudim de Cachaça, e a Marieta, que era uma suburbana desinformada, tanto quanto o Nerso, né, que veio da área rural, mas ela era suburbana, analfabeta funcional, né, no caso a Marieta. Então, essa coisa do dom, muito bem, mas tinha que lapidar essa pedra. Show. E a Lúcia, minha diretora, a quem eu atribuo grande parte do meu sucesso a ela, porque ela soube lapidar, ela foi tirar. Primeiro eu contava a piada toda, ela falou, bom, ficou ótimo, beleza, agora vamos limpar. Vão limpar os viciozinhos, vão tirar isso aqui. Essa frase, essa ideia, esse pensamento, essa direção que você está tomando vai atrapalhar o entendimento, a compreensão, porque você está dando 2 informações. Uma é necessária, a outra não. Aí pronto, vê se você não fala isso. Aí eu vinha para casa e ensaiava, exercitava na frente do espelho, para eu ver as minhas feições, para quando eu estivesse trabalhando isso, eu saber que a minha expressão facial estava expressando aquilo que eu já tinha ensaiado. Então, foi suave. Mas a oportunidade, ela apareceu quando? Através de quê? Como é que ela aconteceu? A oportunidade para virar do show numa cidade pequena, de alguém conhecido num ambiente pequeno, e se tornar a celebridade, o camarada que seria reconhecido nos aeroportos, nos shoppings do Brasil inteiro. Quando isso virou? Foi o seguinte, eu fazia os shows aqui em Juiz de Fora. Ficava 6 meses em cartaz, 4 meses em cartaz, o que dava para ficar, e começava a viajar nas cidades pequenas aqui. E quando foi em 87, nós resolvemos fazer propaganda na televisão. E eu fazia propaganda na Rede Globo aqui em Juiz de Fora,
que chegava até Poços de Caldas. Hoje para em Varginha. Varginha ali, depois Varginha para lá, e que leva o sinal até Poços de Caldas. Então, eram 500 quilômetros, era um canal assim, de 500 quilômetros, né? Uma faixa de 500, de Juiz de Fora, quase litoral aqui com o Rio de Janeiro, lá para a divisa de São Paulo, Poços de Caldas, praticamente. Sim, sim. Então, eu pegava essas cidades todas, eu fazia show nessas cidades todas. E isso o pessoal da Rede Globo aqui, ele tinha um amigo aqui que ele trabalhava na Globo, o Zé Roberto, que ele era da Globosat, ele era da programação da Globosat e veio para cá, para a Rede Globo de Juiz de Fora, veio do Rio para cá. E o Paulo Guelli, que é irmão que é foi marido da Sininha de Paula, sobrinha do Chico Anísio, que era diretora do programa do Chico, o Paulo Guelli perguntou, porque eles queriam passar o programa à noite, que passava um quadro da escolinha dentro do programa do Chico, passar para 5 horas da tarde durante a semana. Certo. Era um risco, né? Um programa de humor 5 horas da tarde. O Boni, junto com o Chico Anísio, que é extraordinário, bancou. Né? Eu quero fazer e dá certo, o Boni pode fazer. Bom, mas só tinham 20 e poucos personagens na escolinha. Precisava de mais 10. Aí o Paulo Guerra perguntou. Fiz aqui, o rapaz faz show com a gente aqui, faz propaganda com a gente, e muito bom, então manda uma fita para mim. Aí eu já tinha mandado uma fita, e isso foi lá por volta de setembro. E eu já tinha, em maio, gravado uma participação minha para mandar para o Faustão, para eu ficar em cima do caminhão da Colinos, daquele sorteio das cartas do produto. E eu não fui. O caminhão veio, não me chamaram e tal. A fita ficou na produção do Faustão. Aí o Zé Roberto falou assim, não, tem uma fita dele aí, que nós gravamos há bem tempo, está no Faustão. O Paulo Guedes foi lá, pegou a fita, mostrou para o Chico, nem precisou de ensaio, porque o Chico já gostou do personagem, não precisou de eu apresentar pela fita mesmo, ele já viu, e me contratou no dia 1º de outubro de 1990. E quando foi 2 semanas depois, eu já estavam gravando. A Sininha de Paula falou assim, olha, você não vai atuar de cara, porque você ainda tem que se adaptar com câmeras e tal, papapá. Meia hora depois, o Chico me chama no camarim e disse assim, Pedro, você vai ter que entrar. Eu falei, mas eu não sei nada. Ele falou, não precisa fazer nada, não. Você direciona a sua fala a mim, que as câmeras vão te pegar. O Sérgio Malandro tinha saído. Sérgio Malandro tinha saído e tinha muito texto do Sérgio Malandro. Aí o Chico falou assim, olha, tem esses textos aqui. Você quer fazer esses? Tem algum seu que você quer fazer? Eu falei, não, vamos fazer isso aí. Aí peguei o texto, olhar o texto, tudo diferente, evidente. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Sim. Eu tinha o oposto. Exatamente o oposto. Eu falei, eu tenho que adaptar, Chico. Ele falou, tá bom, pode adaptar. Mas as suas falas, na minha você não mexe, porque eu tenho um ponto eletrônico que eu preciso, né? A frase tem que estar exata. Nas suas, pode mexer à vontade. Como eu já tinha essa experiência de já montar os textos, eu e a Lúcia, aí foi fácil. Eu já tinha todo o domínio do personagem, né? Então, eu cheguei dando minhas falas e o Chico não sabia o que eu ia falar, ele até se surpreendia, porque eu mudava a palavra, né? Sim. Adaptando ao capitinguês. E aí foi esse sucesso estrondoso, porque ninguém esperava também, não tinha nenhuma ideia do que Mas foi muito trabalho, né, Pedro? Foi muito trabalho. Tinha dia que nós gravávamos, já teve, quando nós gravávamos na Urca, isso no finalzinho de dezembro de 1990, nós íamos entrar de férias em janeiro, e o Chico não queria que fosse reprise, ele queria que fosse tudo inédito. Então, nós gravávamos para a semana e gravava para as férias. Cheguei a gravar 9 textos num dia. Decorava, parecia que era uma máquina fotográfica. Decorava aquilo que era uma coisa. Decorava e deletava, decorava e deletava, decorava e deletava. Não, deixa eu fazer uma pergunta aqui, mudar minha pergunta aqui, Nelson.
Às vezes eu vou chamar Nerso, às vezes eu chamo Pedro, aí é complicado. A Capetinga, na verdade, Capetinga é o município de Minas Gerais, perto de Passos. Mas Franca. onde é a Capetinga do Nerso? É na cabeça dele, é lá que tem a linguagem, é lá que tem... sabe, onde é essa Capetinga que você idealiza, sabe? É na sua infância, é na fazenda de um tio. Onde é a Capetinga do Nerso? A Capetinga existe, é em Muriaé, e eu só fui a Capetinga 30 anos depois que eu estreei. É um bairro é um lugarejo de Muriaé, é isso também? É na redondeza de Muriaé. É nas cercanias de Muriaé, é na área rural. Certo. E a cidade é muito pequeninha, né? É um lugarejo, um arraial. Sim. Eu fui agora há pouco, uns 2, 3 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu fui com a Rede Globo de Varginha, o programa Tô Indo. E aí nós fomos lá e você nunca foi? Vamos lá, não vamos. E aí fomos lá na Capetinga, e não era, evidentemente, a Capetinga da minha imaginação, né? Claro. Aí chega lá, já tinha antena parabólica, as janelas de vidro. Aí o Nerso, as coisinhas do Nerso, aquele trenzinho, né? Pequenininho da roda, e tal. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Então, a minha Capetinga aí que eu idealizei, exatamente o contrário. Hoje é urbano, né? Hoje tem ônibus para lá, tem tudo. Pedro, uma das coisas que me despertou a conversar com você foi o assunto família, certo? Eu sou muito focado em família, certo? Quando eu fui olhar a sua história, eu me interessei muito por ela. E eu sei que o Nerso é um cara de família. As histórias do Nerso tem sempre o tio do Nerso, os primos do Nerso, a família do Nerso, ela sempre está, né, na vida do Nerso. E o Pedro, certo? Eu sei que você teve uma grande perda, você perdeu sua esposa. O que é a família para o Pedro? Porque para o Nerso, eu sei que família para o Nerso era aquela... tá sempre junto, vai pescar junto, vai brincar junto. Mas e o Pedro? Como é que foi isso? Perder uma esposa, 32 anos. Como é que foi isso, cara? Fala um pouquinho pra gente. Uma coisa assim... quer dizer, a gente nunca imagina que você vai perder isso. Não imagina, nem passa pela cabeça. Ela tinha quantos anos, Pedro? 56, infartou. 56 anos. 32 anos de casado, vida harmônica, graças a Deus. Nós éramos muito agarrados. Ela tem 10 irmãos, né? 11 com ela. E a família dela é muito grande, que eu bandiei para a família dela. Eu só tenho uma irmã, né? Eu tenho uma irmã e 4 sobrinhas, né? Então, do lado da minha irmã era só meu cunhado e as filhas dela e ela. E lá do lado da Maria era assim, né? Um batalhão de gente, né? Então, eu sempre fui muito agarrado com eles. Eu sempre tive um carinho muito grande e uma gratidão muito grande por eles também, me ajudaram muito. E eu sempre fui muito família, sempre agarrado. Meus netos, eu estou agarrado com meus netos para onde vai para lá, vai para cá, tá os molequinhos junto. E à medida do possível também, né? Por viajar e ter esses compromissos todos. Meus filhos também têm a vida deles, né? Então... Certo. Mas o Nerso construiu o Pedro construiu a vida de novo, você casou de novo, você reconstruiu sua vida. Arranjei outra pessoa e tá bola para frente. Não é? É isso aí. Deixa eu te falar. Você teve no mesmo ambiente, nada mais, nada menos, com que Walter Dávila, certo? Francisco Milani, Lúcio Mauro, certo? Rogério Cardoso, fora Chico Anísio. Meu irmão, como é que era falar perto desses caras? Porque eram monstros, né? Era um cara, eu acompanhei muito isso. Eu que sou habilidade em humor, eu ficava esperando.
sabe? O Milani entrar, né? O Pedreira. Eu ficava aí o Baltazar da Rocha, o Rolando Lero. Eu ficava esperando todo mundo entrar. Como é que era, cara? Contracenar, vamos dizer assim, do lado dessas pessoas. Não dava um frio na barriga, o texto misturava. Como é que era isso? Eu não tive essa oportunidade de curtir isso pela responsabilidade que logo, logo já me foi colocada, de ser a novidade do programa e dar resultado, né? Tinha que dar resultado. Então, quando eu cheguei, eu falei, gente do céu, quem eu aprendi, eu cresci vendo, assistindo e admirando aqueles ícones, sabe? Aqueles nomes estratosféricos, e nomes extraordinários, como Rogério Cardoso. Rogério Cardoso, eu assistia isso ali para o Rogério Cardoso. E eu ria para dar na Rogério Cardoso. E por azar meu, eu sentei do lado do Rogério Cardoso, que não dava para ver o Rogério Cardoso de frente. Só dava para ver. Dá para ver o Rogério assim, ele em pé aqui, e eu olhando aqui, sabe? Não dá para ver. Os colegas da frente viravam e via, né? Ele estraçalhando, matando a pau, uma expressão facial, gestual, uma coisa extraordinária. E estava ali do lado o Antônio Carlos Pires, o pai da Glória Pires, né? Sim. Uma bacana, Então eu estava ali no miolo ali deles ali, eu não podia nem ficar, meu Deus do céu, eu não podia nem pensar nisso. Onde é que eu estou, minha Nossa Senhora, né? Essa quantidade de só gente desse altíssimo nível aqui, desse nível extraordinário, e eu no meio deles, que eu nem podia ficar pensando nessas coisas, eu não fazia o meu. Vamos lá, deixa eu acelerar que eu tenho muita pergunta para fazer aqui, certo? Beleza. Você encontra com gente que acha que você é o Nerso e não o Pedro, e do nada te pede para te contar conta uma piada, acha que você não é humorista, você é maluco, você tem que o tempo inteiro fazer todo mundo rir. Isso é quando não pede para você imitar alguém que, na verdade, é você mesmo. Imita o Nerso aí. Mas eu não posso imitar o Nerso, eu sou o Nerso. As pessoas fazem essas coisas assim absurdas, talvez até por não saber como lidar com o humorista pessoalmente. Pois é, eu não tenho esse problema não, porque desde garoto eu sempre fui de contar piada. Eu não me incomodo de contar piada. E as pessoas querem ficar perto de quem faz rir. Ninguém quer ficar perto de quem fica lamentando a vida, né? E eu sempre fui de contar piada. Eu gosto de contar piada. E estou com um show novo para montar, aí eu vou testando a piada com as pessoas. Eu falo, rapaz, tem uma piadinha aqui, vem cá, vou te contar aqui. Aí conta primeiro no meu círculo mais fechado, depois eu vou abrindo. Conta aqui, conta aqui. Mas ninguém me chama de Pedro, não. É Nerso para lá e Nerso para cá. Ô, Nerso! Bom, vamos lá. A minha cara é muito limpa, é a cara do Nerso. Não, é verdade. Bom, muitos dos nossos políticos seriam grandes humoristas e contadores de histórias profissionais. Se não trabalhasse na política, seriam humoristas e contadores de histórias pelo que faz. Certo? De 1 a 10, o Nerso, que nota daria para a nossa política ou para a política brasileira? Um 5, né? Um 5, porque tá tão ruim que precisa só subindo para 6, 7, 8, 9, 10. Não pode baixar. Não vou dar uma nota pior porque não é culpa de quem está, né? Mas, enfim, é uma coisa que os brasileiros, nós todos, temos que nos unirmos para o bem comum, né? Uns não querem que tenhamos o bem, né? Outros batalham demais para chegar a isso. E eu acho que é só com a união do povo e as pessoas se irmanando e criando melhores possibilidades para que a gente tenha boa condição de vida, de trabalho. A gente não quer nada de ninguém, a gente quer fazer o que a gente precisa fazer, que é trabalhar. Eu não tenho, rapaz, ficar à toa, pelo amor de Deus, eu tenho terror de ficar à toa, minha Nossa Senhora, eu quero trabalhar. Eu estou aqui, eu estou batendo papo com você, o tempo está passando tão rápido que eu estou desesperado aqui. Deixa eu ver aqui, o que Nerso ou Pedro Bismarck está planejando para o futuro aí? Está saindo coisa nova, vem novos shows? Como é que tá as coisas aí? Como é que está o trabalho?
O show novo estrearia agora dia 8 de maio. Rindo à toa. Tá tudo prontinho, só falta deflagrar, né? Já tem um nome, você tem um nome, tem tudo. Aí, a partir do nome que você começa. Então, o show seria agora, né? O Rindo à Toa começaria agora, dia 8 de maio. Vai prorrogar isso até setembro, outubro, novembro, talvez, até para liberar tudo, né? Então, nós já estamos também já trabalhando nessa direção para fazermos no final do ano. E o canal do Nerso da Sim, Cantiga. eu já estou vendo aí a divulgação, achei bem legal. Isso, a estreia, o lançamento, né? Estreia. Mas o canal do Nerso vai entrar no ar no dia 29, às 18 horas, dia 29 de abril agora, às 18 horas. Pedro, eu fiz uma brincadeirinha aqui que eu vou falar e que eu queria que você falasse o que viesse na sua cabeça para a gente já ir fazendo o encerramento, tá bom? Eu só falo uma palavra e você fala algo que vier à sua cabeça aí, tá certo? É uma brincadeirinha aqui, um pai bola. Casamento. Tudo. Importantíssimo. Dinheiro. Não é tudo. Amigos. Tudo. Mais ainda. Trabalho. Essencial. Deus. Magnífico. Magnífico. Nosso futuro a Deus pertence. Desistir. Besteira, idiotice. Sucesso. O sucesso, ele é outorgado. Nos concede sucesso. Chico Anísio. Ponto alto de referência, um ícone, devo muito a ele, sou muito grato. Aposentadoria total. Quando é que o Nerso para de tudo? De jeito nenhum. Enquanto eu tentar falar. Meu irmão, eu queria te agradecer por esse momento. A gente já está aí 30 minutos juntos. Eu queria... Foi um grande prazer. Espero um dia aí poder conhecer você, estar aí pertinho para te dar um abraço. Obrigado pelo carinho, por me atender, tá certo? Sucesso para você, tudo de bom. Quando estiver passando daí para vir para o Rio de Janeiro, dá uma entradinha em Xerém para tomar um cafezinho. Aqui também tem um trem bom. Tá bom. Prazer, uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, querido. Deus abençoe. Pô, gente.